Se você acha que o mundo parou de acreditar na seleção brasileira, prepare-se, porque as últimas semanas mostraram exatamente o contrário. Depois das mudanças na equipe, das novas escolhas do treinador e da chegada de jovens talentos, a imagem do Brasil voltou a ser assunto nos principais veículos esportivos internacionais e também entre milhões de torcedores nas redes sociais. Mas afinal, o que realmente estão dizendo sobre a seleção brasileira? Será que o respeito voltou? Será que o Brasil pode novamente ser considerado um dos grandes favoritos para conquistar a próxima Copa do Mundo? Fique comigo até o final deste vídeo, porque algumas opiniões vindas do exterior estão surpreendendo até mesmo os torcedores brasileiros. Durante muitos anos, o Brasil foi visto como o país do futebol. 5 títulos mundiais, jogadores históricos, talento natural e um estilo de jogo que encantou gerações inteiras. Porém, nas últimas Copas do Mundo, muitos especialistas internacionais passaram a questionar se a seleção ainda possuía aquele futebol alegre e dominante que fez história. Diversos comentaristas apontavam que o Brasil havia perdido parte da sua identidade e se tornado uma equipe mais previsível. Mas o cenário começou a mudar. Após as recentes mudanças na comissão técnica, a renovação do elenco e a aposta em jogadores jovens, a percepção internacional passou por uma transformação. Em diversos programas esportivos, analistas destacaram que o Brasil voltou a apresentar intensidade, velocidade e uma postura ofensiva mais agressiva. A equipe demonstra maior movimentação, pressão na saída de bola do adversário e uma confiança que muitos acreditavam ter desaparecido. Torcedores de vários países também passaram a comentar nas redes sociais que enfrentar o Brasil voltou a ser um desafio enorme. Muitos destacam que mesmo quando a seleção não faz uma partida perfeita, ela continua criando oportunidades de gol e mostrando um poder ofensivo capaz de decidir jogos a qualquer momento. Outro ponto bastante comentado internacionalmente é a qualidade individual dos jogadores brasileiros. Muitos observadores lembram que poucas seleções conseguem reunir tantos atletas atuando nos maiores clubes da Europa. Essa profundidade no elenco faz com que o Brasil continue sendo considerado um adversário extremamente perigoso em qualquer competição. Entre os jogadores que mais chamam a atenção está Vinícius Júnior. Seu crescimento nas últimas temporadas fez com que muitos analistas o enxergassem como um dos líderes da nova geração brasileira. Sua velocidade, habilidade no 1 contra 1 e capacidade de decidir partidas importantes fazem com que adversários preparem marcações especiais sempre que enfrentam a seleção. Eles destacam que o time está criando mais chances, atacando com intensidade e recuperando um estilo que marcou a história do futebol brasileiro. Isso demonstra que a imagem internacional da seleção começa a mudar novamente. Depois de um período de críticas e dúvidas, cresce a expectativa para ver até onde esse novo Brasil pode chegar. A pergunta que muitos fazem é simples: será que estamos assistindo ao nascimento de uma equipe capaz de conquistar o tão sonhado hexacampeonato? E a resposta talvez dependa justamente do que veremos nos próximos grandes desafios. Se essa evolução continuar, poucos terão coragem de dizer que o Brasil não é candidato ao título. Afinal, quando a seleção encontra equilíbrio entre talento e desempenho, a confiança volta a crescer. A expectativa em torno da seleção brasileira cresce justamente porque o futebol mundial sabe do peso dessa camisa. Sempre que o Brasil passa por um período de renovação, os olhares no planeta se voltam para tentar descobrir quem serão os próximos protagonistas. E desta vez, não é diferente. Em vários debates esportivos internacionais, muitos comentaristas afirmam que o Brasil parece ter reencontrado uma característica que fez falta nos últimos anos: a confiança. Quando uma equipe entra em campo acreditando no próprio potencial,
Isso muda completamente a maneira de jogar. Os passes saem com mais naturalidade, os jogadores arriscam mais, a pressão sobre o adversário aumenta e o futebol se torna muito mais envolvente. Outro ponto que chama a atenção é a união do grupo. Diversos analistas destacam que o elenco atual demonstra um ambiente positivo, com jogadores experientes ajudando os mais jovens. Essa mistura entre juventude e experiência costuma ser vista como um dos ingredientes mais importantes para montar uma equipe competitiva em grandes torneios. Ao mesmo tempo, muitos torcedores estrangeiros lembram que o Brasil nunca deixou de produzir craques. A diferença agora é que esses talentos parecem estar encontrando um sistema de jogo mais organizado, no qual cada atleta entende claramente sua função dentro de campo. Isso faz com que o desempenho coletivo evolua e diminui a dependência de apenas um jogador para decidir as partidas. Mesmo após a eliminação na Copa do Mundo de 2026, muitos observadores internacionais destacam que uma derrota em um torneio eliminatório não apaga a qualidade do elenco brasileiro. Pelo contrário, eles acreditam que a competição revelou jogadores capazes de liderar a seleção no próximo ciclo. A experiência adquirida em jogos decisivos pode servir como base para construir uma equipe ainda mais forte nos próximos anos. Naturalmente, ainda existem desafios importantes. A defesa precisa manter regularidade contra adversários de alto nível. O meio-campo precisa continuar evoluindo na criação de jogadas. E o ataque deve transformar as oportunidades em gols com mais eficiência. Esses são pontos frequentemente mencionados por especialistas ao analisarem o futuro da seleção. Mas existe um detalhe que praticamente todos concordam. Quando o Brasil encontra seu melhor futebol, poucas equipes conseguem acompanhar seu ritmo. A combinação de velocidade, criatividade e talento individual continua sendo um diferencial que inspira respeito em qualquer competição internacional. A cada nova convocação, cresce a curiosidade para saber quais jovens jogadores vão aproveitar a oportunidade para escrever seus nomes na história da seleção. O torcedor brasileiro sonha em ver surgir uma nova geração capaz de repetir o sucesso dos grandes times do passado, enquanto os rivais acompanham cada passo com atenção. E talvez seja justamente isso que explique por que o mundo voltou a falar tanto sobre o Brasil. Não é apenas pelos resultados. É pela sensação de que a seleção está iniciando um novo capítulo. Um capítulo cheio de promessas, novos talentos e a esperança de recuperar o protagonismo no futebol mundial. Agora a grande pergunta fica para você. Será que este é realmente o início de uma nova era para a seleção brasileira? Você acredita que esse grupo tem condições de conquistar o hexacampeonato na próxima Copa do Mundo? Ou ainda faltam mudanças importantes para que o Brasil volte ao topo? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Quero saber qual jogador mais representa essa nova geração e quem, na sua opinião, deve ser o grande líder da seleção nos próximos anos. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade sobre a seleção brasileira. Aqui no canal, você acompanha análises, reações internacionais, bastidores e tudo o que acontece com o futebol brasileiro. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.